Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, né, aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês um vídeo que fala sobre duas classes gramaticais muito importantes e que são geralmente muito fáceis de serem confundidas, que são os adjetivos e os advérbios, ok? Vamos começar diferenciando o que é cada uma, certo? A gente vai ver primeiro os adjetivos, depois os advérbios, depois fazer algumas considerações sobre as diferenças mais básicas assim entre eles, ok? Então vamos começar com o que são os adjetivos, certo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que um adjetivo é uma palavra variável. E o que isso significa? Significa que ela muda dependendo do número, que é singular ou plural, da palavra que ela está modificando e em gênero, masculino ou feminino. Sempre, não sempre, vai depender muito da palavra ali com que ela está se relacionando, certo? Tem adjetivos que não têm variação de gênero, mas ela sempre vai estar concordando ali com a palavra que ela está modificando, certo? Então, o adjetivo é uma palavra variável que modifica ou caracteriza, ou seja, dá uma informação extra ali, dá uma informação a mais, a um substantivo. Relembrando o que é substantivo, substantivo é aquela classe de palavra que dá nome às coisas no mundo. É aquilo que a gente usa para nomear objetos, seres, sentimentos, emoções, tudo que for nomeável é um substantivo, ok? Nomes são substantivos. Vamos dar uma olhada aqui nessa nossa primeira frase. Então, ó, hoje eu tive uma ótima ideia sobre o livro novo. Então, essas duas palavras que estão em negrito aqui são dois adjetivos. O que a gente tem que pensar, o porquê que ele é um adjetivo, é o que ele está modificando. Então, se a gente for olhar para a palavra ótima, o que é ótima? Qual que é a palavra aqui que está sendo caracterizada como uma coisa ótima? A palavra ideia, certo? Porque uma ideia, essa ideia que eu tive foi ótima, certo? E ideia é um substantivo, porque é um nome disso que a gente tem quando a gente pensa em alguma coisa, né? É uma ideia. E a palavra novo? A palavra novo está modificando o quê? Está caracterizando qual outra palavra? Está caracterizando a palavra livro. E livro também é um objeto, né, que a gente pode nomear. Por isso, tanto ótimo quanto novo são adjetivos. Notem de novo, né, que adjetivo é uma palavra variável. Ou seja, se não fosse ideia e fosse pensamento, por exemplo, se eu trocar o gênero da palavra, eu tenho que trocar o gênero do adjetivo também, geralmente, né? Então eu tive um ótimo pensamento sobre a revista nova. Então veja que eu modificando o gênero do substantivo que o adjetivo está modificando, o adjetivo varia junto, certo? Então aqui a gente viu duas possibilidades de como utilizar um adjetivo. Quando ele está antes do substantivo ou quando ele está depois. Então essas duas são as posições principais assim que a gente tem dos adjetivos. Mas existe mais uma. Vamos ver assim a segunda frase. Aquele filme que você me indicou é maravilhoso. Então, a palavra maravilhoso aqui é um adjetivo, mas por que ela é um adjetivo? O que é maravilhoso? O filme. E a gente sabe que filme é o nome de alguma coisa no mundo, certo? Se é um nome de alguma coisa, ele é um substantivo. Então, filme é maravilhoso. Então, essa palavra maravilhoso está modificando, mesmo que lá longe, né? Veja que ela está bem distante uma palavra da outra. A palavra maravilhoso está modificando essa palavra filme. Então, está modificando, está caracterizando, e por isso é um adjetivo. Então, se não fosse a palavra filme, fosse aquela série. Se fosse série e não filme, seria aquela série que você me indicou é maravilhosa. Então veja sempre que o adjetivo vai concordar ali em número, ou os filmes são maravilhosos, né? Em gênero e número com o substantivo que ele está modificando. Então o que a gente tem que lembrar por enquanto é que adjetivo modifica substantivo. Tudo bem? Maravilha. O que seriam então os advérbios, né? O que são os advérbios? É uma palavra agora não mais variável igual aos adjetivos, mas invariável. Ou seja, ela não muda. Ela não muda dependendo do gênero e do número da palavra que ela está modificando. Não importa se é masculino, se é feminino, singular ou plural. Ok? Só que ela tem a mesma função, entre muitas aspas, assim, que é de modificar ou caracterizar alguma coisa. A diferença é no que ela está modificando. Os adjetivos nós vimos que modifica substantivo. Por sua vez, o
advérbio vai modificar verbo, pode modificar um adjetivo, pode modificar outro advérbio, ou ainda ele pode modificar a oração toda, como se eu pegasse tudo que eu estou falando ali e esse advérbio está modificando tudo, certo? Geralmente, o que um advérbio indica? Ele vai indicar o tempo, ele vai indicar o modo, ele vai indicar o lugar, pode indicar negação, pode indicar afirmação, enfim, pode ter muitas questões de significado envolvidas ali. Então, vamos olhar aqui essa primeira frase. Eu sempre quis ir para Disney. Se a gente pensar aqui na palavra sempre, o que esse sempre está dizendo? Ele está modificando o tempo de querer, do verbo querer. Então, eu estou indicando o tempo que o verbo acontece. Quando que eu quis ir para Disney? Sempre. Então, sempre que eu puder perguntar quando, eu vou ter uma resposta, como uma resposta, uma possível resposta, um advérbio temporal. Já na segunda, ó, a prova provavelmente vai ser sem consulta. Esse provavelmente aqui está modificando o quê? Parece que ele está modificando a oração toda, porque eu não sei se a prova vai ser com consulta ou não, mas é provável que seja. Então, essa palavra provavelmente está modificando tudo, toda a ação da prova ser com consulta ou sem consulta nesse caso, ok? Então, é isso que de maneira super simples, assim, um advérbio faz. Ou ele vai modificar um verbo, que é o caso da primeira ali, ou um adjetivo, outro advérbio, ou a oração toda. O que vocês têm que lembrar é que advérbio não modifica substantivo, porque o papel de modificar substantivo é do adjetivo, ok? Vamos lá, então, olhar para algumas palavrinhas que parecem sempre uma coisa ou outra, certo? Porque elas têm a mesma forma, né? Então, a gente vai olhar para 3 apenas aqui nessa aula, que é a palavra meio, a palavra bastante e a palavra muito. Qual que é o problema dessas 3? A mesma palavra pode ser tanto um adjetivo quanto um advérbio, dependendo da frase ali em que ela está. Vamos começar aqui com o meio, então. Vamos olhar para a primeira frase. Estou me sentindo meio cansado hoje. A segunda frase. Já são 12:30. Aqui, a gente já consegue ver que tem uma dessas palavras que está sendo alterada, né, em gênero, né? Porque aqui a gente tem meio e aqui a gente tem meia. Então, a gente mudou de um masculino para um feminino, certo? Então, isso já significa alguma coisa pra gente, lembra? Mas vamos começar olhando aqui na primeira frase. O que essa palavra meio está fazendo? Ela está modificando o eu, porque eu tô meio, não faz muito sentido, né? Ela está modificando algum substantivo aqui nessa frase? Também não. O que ela está fazendo? Ela está dizendo o quão cansado eu estou. E a gente sabe que cansado é o que está caracterizando o eu. Então, é um adjetivo. E a gente sabe que palavra que modifica adjetivo é um advérbio. Então, essa palavra, na primeira frase, meio, é um advérbio porque está modificando um adjetivo. Está dando uma ideia aqui de quantidade, intensidade. Está modificando aqui a ideia que a palavra cansado tem. Já na segunda, a gente tem já são 12:30. Se a gente for olhar para a mesma palavra aqui, meio, o que é meio nessa frase? Meio o quê? Aqui a gente tinha meio cansado. Agora a gente tem meio-dia. Qual que é a diferença? Dia não é um adjetivo. Dia é um substantivo. E a gente sabe o que modifica substantivo, né? Advérbios. Adjetivos, perdão. Adjetivos. Adjetivos são palavras que modificam os substantivos, certo? Da mesma forma, essa palavra meia aqui, ó. Por que essa meia tá aqui do nada, né? Essa meia tá aqui porque tem uma palavra oculta. Está oculta a palavra hora, que é feminina. Então, a gente tem meio-dia e meia hora, ou seja, 12:30, certo? Então, esse meia aqui é de meia hora, por isso que está concordando. E a gente sabe se está concordando, se modifica de acordo com gênero e número, ela é variável, ou seja, é um adjetivo também. Vamos olhar aqui agora para a palavra bastante. A gente tem 2 frases. A resposta era bastante clara, um sólido não, e tinha bastante gente na festa. Então, vamos olhar aqui para a palavra bastante e vamos nos perguntar, bastante o quê? E a gente sabe que é bastante clara. O que é clara? Clara era a resposta. A resposta era clara,
certo? Se eu estou modificando o substantivo Clara, significa que o substantivo resposta significa que Clara é adjetivo. E se a palavra bastante está modificando um adjetivo, bastante é advérbio. Agora, na segunda frase, tinha bastante gente na festa? Tinha bastante o quê? Bastante gente. E a gente sabe que gente é substantivo. Isso significa que eu tenho uma palavra modificando um substantivo, logo, um advérbio. Adjetivo. Confundi, desculpa. Logo, um adjetivo, certo? Muito bem. Agora, se a gente for olhar aqui para a palavra muito, o que nós temos? Já está muito tarde para a gente assistir esse filme e Georgina tem muito trabalho acumulado da escola. Então, vamos olhar aqui para o primeiro muito e vamos nos perguntar: muito o quê? Muito tarde. O que esse tarde aqui é? Tarde é um período do dia, logo é um tempo, logo é um advérbio. Então eu tenho um advérbio modificando um advérbio. O que isso significa? Que é um advérbio, né? Porque uma palavra que modifica advérbios, que a gente tinha visto aqui, é o próprio advérbio. Então, um advérbio pode modificar advérbios também, certo? Se a gente olha aqui para a última frase, Georgina tem muito trabalho acumulado à escola. Ela tem muito o quê? Muito trabalho. Trabalho, a gente sabe que é o nome da coisa que ela tem, então é um substantivo. Então, a gente sabe que muito é um adjetivo, porque eu estou modificando um substantivo. Certo, pessoal? Então, o que eu preciso que vocês lembrem por enquanto é: adjetivo é uma palavra variável que modifica ou caracteriza um substantivo. Advérbio é uma palavra invariável que modifica ou caracteriza verbo, adjetivo, advérbio ou a oração toda. Uma dica para vocês conseguirem reconhecer esse adjetivo ou advérbio: tenta mudar a palavra com que ele está se relacionando. Se é meio cansado, se fosse cansada, ia virar meia cansada? Não ia, né? Porque um advérbio não muda. Agora, se não fosse dia aqui, fosse tarde, não. Se já fosse hora, que é o caso daqui, né? Se fosse a palavra hora, que é feminina, a palavra meio vai virar meia. Então, ela é um adjetivo. Tudo certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas aqui sobre adjetivo e advérbio. No próximo vídeo, a gente vai tentar fazer algumas atividades que deixam isso um pouco mais claro. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!